importância a gente falar e aprimorar a técnica cirúrgica? Aprimorar a técnica, às vezes quando a gente fala de técnica é só para quem está aprendendo? Não. A gente aprende todos os dias. Toda vez que a gente opera, tem alguma coisa. E quando a gente acha que sabe tudo, alguma coisa vai lá, acontece e fala, não, você não sabe muito bem. Então, às vezes uma complicação que você não tinha muito tempo. Então, técnica a gente está sempre aprimorando. E hoje a gente tem que entregar resultados refrativos para os nossos pacientes de catarata. Então, hoje o paciente espera no dia seguinte, né? Tá com uma visão 20/20, com uma lente multifocal, ele quer estar enxergando longe e perto, ele não quer sentir dor. Então, hoje os pacientes têm uma ansiedade de enxergar rápido e a gente tem que entregar aquele resultado que a gente combinou com eles antes. Então, a técnica, só com uma boa técnica a gente consegue entregar isso. Então, aqui eu começo mostrando esse é um paciente que tinha uma catarata rubra, que outro colega chegou a indicar essa capsular e esse é o PA1 dia dele. Então, a gente aprimorando técnica, a gente consegue, claro, não é todo paciente que a gente vai ter uma córnea clara, uma córnea transparente, mas a gente com técnica consegue preservar o endotélio, consegue fazer uma boa incisão, uma incisão que não queime, e o paciente no dia seguinte está com uma boa visão. Então, é isso que a gente quer, a nossa wish list, né, no dia seguinte, e no curto prazo, ter o resultado que a gente combinou com o paciente. Né? Aqui, mostrando a incisão bem seladinha. Então, é isso que a gente gosta, é isso que a gente tem o desejo no dia seguinte, o paciente satisfeito, feliz, e a gente também, né, com aquele resultado. Então, eu gosto muito de começar a falar sobre o preparo. Às vezes a gente já vai para a cirurgia, né? Mas eu acho que tem pequenos detalhes antes da gente começar a cirurgia que fazem muita, muita diferença. A primeira delas é uma boa midríase, né? Às vezes o paciente fica esperando muito tempo a cirurgia, atrasa, ele dilatou quando chegou. Então, às vezes é bom a gente reforçar a dilatação. Ou até mesmo um paciente que demora um pouco mais para dilatar, a gente não ter pressa para começar a cirurgia. A gente não pode esquecer da prevenção de endoftalmite, isso é um tópico muito importante que a gente tem que lembrar. E o que é comprovado, indiscutível, é o uso do PVPI tópico, e o ideal é a gente usar 15 minutos antes da cirurgia, não é lá na hora que vai operar, nem muito tempo antes, né? O ideal é a gente ter assim, mais ou menos em torno de 15 minutos antes da cirurgia começar. Eu já posso falar isso, já há uma década uso a adrenalina no BSS. É uma ampola inteira de adrenalina no vidro do BSS. Isso é comprovado que mantém a midríase durante a cirurgia, auxilia na manutenção da midríase. Então, nunca tive nenhum problema em nenhum paciente por utilizar a adrenalina no BSS. E também é muito importante, isso eu sou muito chata com isso, é posição do paciente. Não tem coisa que atrapalha mais a gente durante a cirurgia, é um paciente mal posicionado. Aquela aguinha que fica empoçando no canto do olho. Ou a testa que está muito no caminho. O nariz, tem paciente que tem o nariz que incomoda a gente durante a cirurgia. Então, a gente tem que... A hora que o paciente está entrando com a maca na minha sala, eu já sei se a posição dele está boa ou não. Mas isso leva um tempo. E a gente tem que perder esse tempo para posicionar o paciente antes da cirurgia começar. Porque depois que começa é muito mais complicado a gente fazer esses ajustes. Então aqui, essa tarja azul é só para preservar a identidade do paciente. Então aqui, esse vídeo antigo é da época que eu ainda estava em São Paulo, eu trabalhei muito tempo no H-Olhos Paulista, ainda tenho um vínculo lá com eles. É um lugar onde eu aprendi, onde eu ganhei uma experiência muito grande. E esse preparo, né, a gente conversando com o paciente, vai acalmando o paciente, posicionar, amarrar os braços, é uma coisa muito importante, não é incomum o paciente tentar levar a mão no rosto, ele ou tá sedado ou não tá sedado, ele quer coçar o nariz, quer coçar a cabeça, ou até mesmo o olho tá incomodando. Passar a fita na cabeça é muito importante. A gente tem que prender a cabeça do paciente. É uma responsabilidade nossa isso, não é o paciente que tem que ficar parado, né? A gente é que tem que se preocupar com isso. Então, no começo, quando eu via isso, eu achava esquisito. Nossa, vou amarrar tanto o paciente assim.
Isso é um passo importante para a gente poder operar tranquilo. E aí a gente começa a cirurgia tranquila. Uma outra coisa importante, eu devo esse vídeo ao Vinícius Saraiva, da Unifesp, é a gente focar o microscópio. Como que a gente foca o microscópio? Ele teve a ideia de filmar isso, eu nunca filmei. Mas a gente começa dando o máximo do zoom. Então, você não foca primeiro. Você primeiro dá o zoom máximo no microscópio. E aí você dá o foco. Aí você foca. Você quer focar na íris, por exemplo? E aí você foca no zoom máximo. Depois que você focou no zoom máximo, você tira o zoom. E aí você vai ter o máximo de zoom, máximo de foco durante a cirurgia. Você não vai ter que fazer aquele ajuste no microscópio, na cabeça do microscópio, para ter a visão total que você gostaria. Já foi. Uma outra coisa importante, não sei se vocês já ouviram falar disso, é o bléfaro. O bléfaro, ele pode te arruinar se você quiser escolher o bléfaro errado para a cirurgia. Quando eu comecei a operar, eu só tinha esse bléfaro aqui da direita. Não sei se vocês estão vendo a seta aqui na minha imagem. E a gente quer abrir ao máximo, a gente quer a exposição máxima do olho. Só que quando a gente tenta essa exposição máxima, a gente aumenta a pressão vítrea, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou contra usar esse bléfaro, mas a gente tem que dosar muito o quanto de exposição a gente quer ter para não pagar o preço de aumentar a pressão vítrea e ter outras complicações que a gente eventualmente nem sabe que foi por isso, tá? Por isso que 99,9% das vezes, eu uso esses bléfaros de arame simples. Eles são suficientes para a gente ter uma boa exposição, sem a gente ter uma pressão muito grande na pálpebra, que isso é transmitido para a pressão vítrea, tá? Então, só prestem atenção nisso, porque às vezes a gente quer uma exposição máxima. Por exemplo, a gente quer fazer, às vezes, uma extracapsular, por exemplo. Tem que tomar cuidado também, porque a gente pode ter uma hemorragia expulsiva, a gente pode ter uma hipertensão vítrea e não se atentar de que foi o bléfaro que provocou isso, tá? E na mesma linha de pensamento, a gente tem que tomar cuidado com a anestesia. Nem sempre é oftalmo, nem sempre é o anestesista que faz, mas a dica que eu dou na hora da anestesia é, se você usa o bloqueio, faça uma massagem, tenta sentir a pressão, como que tá antes de começar a cirurgia. Na hora de colocar o campo, com Becker é uma ótima hora para você fazer como se fosse uma tonometria ali, para você sentir como é que tá a pressão. Você sentir que a pressão do olho, da região orbitária está elevada, continua massageando. Continua massageando que esse líquido vai sendo dissipado pela órbita, né? Quando eu orientava a cirurgia, eu sou formada pela Santa Casa de São Paulo e fiz toda a minha formação lá. E fiquei um tempo orientando cirurgia lá. E depois na Unifesp durante o doutorado. E era frequente o paciente ter uma rex corrida por causa disso, e não porque ele não sabia fazer rex, entendeu? Porque a gente aumenta a pressão vítrea e não há nada que você faça que vai fazer aquela rex não correr. Então é um detalhezinho que pode mudar o resultado da sua cirurgia. E agora vamos falar do que interessa, né? Tá todo mundo ansioso para falar, que é de técnica mesmo. Então a incisão, eu diria que ela é quase uma assinatura, né? A incisão e a Capsulex, ela é uma assinatura, porque ela vai deixar sequelas no olho do paciente por muito tempo, né? Então a gente tem que se preocupar em fazer uma boa incisão. Aqui, mostrando a anatomia, a gente tem que tomar cuidado para não pegar a conjuntiva e formar aquela quemose durante a cirurgia, que vai aumentar, com a irrigação vai aumentando. E a gente quer também que ela seja o mais posterior possível, para que a gente tenha a menor influência da incisão na cirurgia, no astigmatismo, a indução de aberração. Então é importante que ela seja o mais posterior possível, que a gente chama incisão ao ponto, que ela sangra a hora que a gente corta. E assim você tem uma influência muito menor da sua incisão no pós-operatório. E eu gosto de fazer, eu vou até voltar de novo o vídeo, esse sulco prévio, né, que é o primeiro plano,
E esse primeiro plano, a gente não precisa economizar muito nele, a gente não precisa fazer só aquela triscadinha, isso vocês vão ver na próxima imagem que não funciona, tem que ser um primeiro plano bem profundo, tá? Porque assim a gente vai ajudar no selamento da incisão e também na prevenção de endoftalmite. Então, esse primeiro plano é importantíssimo. Aqui, nessa imagem, é uma imagem de OCT, uma imagem de OCT de segmento anterior, mostrando a incisão, isso é o PO1, tá? E a gente vê como essa espessura não é só uma triscadinha no epitélio, né? E a gente vê como essa aproximação aqui fica muito mais anatômica. A gente tem todo esse teto da incisão para ajudar no selamento da incisão. E aqui a gente já vê que de um dia para o outro o epitélio já começa a cobrir a parte anterior da córnea, né? Essa borda anterior da incisão. Então, essa arquitetura da incisão é importante, tá?